Opa, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, Respire, uma vida em movimento, Rickson Grace. Mas primeiro deixa eu contar uma pequena historinha aqui para vocês. Em 2017 foi lançado o anime chamado Inuyashiki Last Hero. Esse anime tem uma premissa bem peculiar. Há duas pessoas, um senhor de idade e um jovem, e eles têm os corpos destruídos por uma nave alienígena, e os alienígenas resolvem reconstruir os corpos deles utilizando o que eles tinham. E o que é que eles tinham? Maquinário militar. E aí eles reconstroem os corpos dessas duas pessoas e não explicam nada para eles, e eles só vão perceber o que é que aconteceu dias depois. Um deles vai usar as habilidades que adquiriu para o bem, enquanto o outro vai utilizar suas habilidades para o mal, se tornando um assassino em série. E aí no decorrer dos episódios nós vemos vários personagens principais, até que em um episódio em específico aparece um casal muito curioso. Nós temos uma menina que é muito bonita e nós temos um rapaz que é só um trabalhador. E a Yakuza, por algum motivo, resolve sequestrar essa menina, que é a namorada do rapaz. E quando a Yakuza vai até a casa deles, o rapaz tenta defender ela, mas tudo que ele consegue fazer é oferecer dinheiro para que a Yakuza não leve ela. A Yakuza recusa o dinheiro, espanca ele até a morte e leva embora a menina sem que o rapaz pudesse fazer nada. Nesse dia eu me reconheci nesse personagem. Não foi nos personagens que viraram os heróis da história, mas sim nesse personagem coadjuvante que eu nem sequer lembro o nome dele. Eu fiquei pensando, se algo parecido acontecesse comigo, eu teria condições de reagir? Não, certamente não. Pelo menos não naquela época. Bem, isso ficou remoendo na minha mente por um bom tempo, até que em 2024 veio à luz a minha filha, e junto com ela veio a minha crise da meia-idade e novamente me bateu essa sensação de impotência. E se um dia eu precisar defender a minha filha, o que é que eu posso fazer? E a resposta veio logo na minha mente: nada, porque você é um incompetente, um incapaz no sentido de autodefesa. Ou pelo menos eu era, porque então eu decidi, neste ano de 2025, eu iniciei a prática do Jiu-Jitsu. Obviamente eu ainda sou um faixa branca e ainda necessito aprender muito e muito ainda para me tornar alguém realmente capaz e beligerante nesse mundo. Mas graças ao Jiu-Jitsu eu acabei descobrindo este livro aqui, que em português ficou como Respire, uma vida em movimento. A família, a trajetória e lições de um gênio do Jiu-Jitsu, Rickson Grace, com Peter Maguire. Se você não conhece absolutamente nada do Jiu-Jitsu, provavelmente você nunca ouviu falar da família Grace, mas foi essa família que desenvolveu o Jiu-Jitsu brasileiro, que hoje é famoso no mundo inteiro. Veja bem, alguma coisa parecida com o Jiu-Jitsu já existia, até porque o Jiu-Jitsu é uma arte irmã do Judô, que existe há muito tempo lá no Japão. Quando veio para cá, a família Grace modificou e transformou naquilo que hoje nós conhecemos como Jiu-Jitsu brasileiro. No livro a gente vai conhecer desde o início de como foi que chegou, quem foram os responsáveis pela importação da arte marcial e da sua transformação até virar o Jiu-Jitsu brasileiro, e das várias tretas que aconteceram na família Grace. Uma das coisas que eu achei interessante no livro é que se afirma que o Rickson Grace foi provavelmente o maior atleta de jiu-jitsu que o mundo já viu e que nunca perdeu uma luta sequer
no tatame, claro, contando as lutas profissionais. E quando a gente lê o livro, a gente percebe que o jiu-jitsu de hoje é muito diferente do que aquilo que existia nos primórdios, lá na época do Rickson Gracie. Por que eu digo isso? Porque as academias de jiu-jitsu e outras artes marciais se comportavam quase como gangues. Eles treinavam para duelar no meio da rua. Aliás, defender a academia era uma prática um tanto até comum para esses lutadores de antigamente, porque vira e mexe aparecia alguém para desafiar o líder ou algum lutador daquela academia, e a honra da academia então deveria ser protegida, bem aos moldes daquilo que a gente compreende como sendo uma conduta nipônica. Outra diferença bastante peculiar que havia do jiu-jitsu de antigamente para o que existe agora é a questão do tempo. As lutas de jiu-jitsu hoje são cronometradas e, principalmente para aqueles que estão iniciando, as lutas duram no máximo 5 minutos. Claro, existem outros tempos conforme a sua faixa vai subindo, que só para lembrar, pelo menos para os adultos, são primeiro a faixa branca, depois a faixa azul, a faixa roxa, depois a faixa marrom e aí sim a faixa preta. Mas como eu disse, no jiu-jitsu antigo praticamente não existiam regras, enquanto que no jiu-jitsu atual existem várias regras e coisas que, por exemplo, o faixa branca não pode aplicar durante uma luta oficial. No livro conta até um caso em que uma luta durou mais de 2 horas até ser finalizada. Hoje em dia, isso seria inviável. Talvez algumas pessoas se perguntem, mas o jiu-jitsu é um esporte inclusivo? Olha, eu considero que sim, mas com algumas ressalvas. O jiu-jitsu ele é praticado em 2 grandes moldes principais. O primeiro que usa o kimono e o segundo que não usa kimono, que é o chamado no-gi. As academias que utilizam kimono, como é o caso da minha, pedem para que você adquira primeiro um kimono para iniciar a prática do jiu-jitsu. Na verdade, você inicia a prática do jiu-jitsu, mas tem que comprar o kimono para continuar. E o kimono, pelo menos hoje em dia, não é algo muito barato. Então sim, nós temos um entrave na entrada da prática do esporte por causa do kimono. Nas academias que cobram o uso do kimono. Nas academias que não cobram esse uso, então sim, é uma prática que é bastante inclusiva e que qualquer um pode realizar. Outra coisa que eu acho interessante no jiu-jitsu é que o jiu-jitsu é bastante inclusivo também na questão das faixas etárias. Praticamente qualquer um pode praticar jiu-jitsu, claro, observando as suas limitações corporais, mas tanto homens como mulheres, jovens, adultos e até idosos podem sim praticar o jiu-jitsu. E por que praticar o jiu-jitsu? Bem, aqui eu vou falar como um homem, porque, afinal de contas, o jiu-jitsu ele ajuda muito na autoestima masculina. Como eu disse, eu já passei pela minha crise da meia-idade e estou lidando com isso ainda, mas o jiu-jitsu tem me ajudado bastante na questão da autoestima, porque você se sente, cada vez que você vai para um dia de treinamento, ao final dele você se sente mais capaz. Então, isso é algo que ajuda e muito tanto pessoas como eu, que tiveram essa crise da meia-idade, como, por exemplo, pessoas que têm algum nível de depressão. Mas e o livro? Vale a pena ler o livro? Sim, vale a pena demais. Ver a história do Rickson Gracie, toda a sua trajetória, as glórias e as perdas, é algo que é inspirador. Hoje em dia o Rickson Gracie já está aposentado e não tem mais como nós vermos uma luta real dele, a não ser por antigos arquivos que não foram lá tão bem gravados assim. Seja como for, é uma leitura muito instigante para todos aqueles que têm alguma curiosidade sobre o jiu-jitsu ou já praticam a arte suave. Bem, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos em uma próxima. Tchau!